75 anos, a história da Agrosérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta para fazer agora uma análise lá da condição do café em Minas Gerais. A gente vem acompanhando a questão do déficit hídrico, a falta de chuva que atinge ali toda a produção de café. E hoje a gente vai conversar com o Guy Carvalho. O Guy, ele é produtor de café especial, ele participou, deu o seu relato naquele fórum da Cochupé, Fórum de Café e Clima, e nós tínhamos aí uma previsão de algumas chuvas para acontecer nesses últimos dias, e a gente vai conversar com o Guy agora para ver se isso se concretizou, qual é a real situação. Guy, seja bem-vindo a Notícias Agrícolas. Muito obrigado, agradeço o convite de vocês para participar dessa entrevista. Para mim é um motivo de muito orgulho participar dessa entrevista e ter participado também lá daquele encontro, daquela live promovida pela Cochupé, onde falamos em relação ao clima e à florada deste ano. Estou à sua disposição. Guy, a gente vem acompanhando essa situação aí das lavouras de café, uma seca prolongada, ela traz muita preocupação. Mas a gente tinha aí no início da semana a previsão de chuva para Minas Gerais. Para a gente começar, eu queria saber se isso realmente aconteceu, se choveu, se levou algum alívio para o produtor. Qual que é o cenário hoje que a gente encontra aí no sul de Minas? Olha, o que eu tenho para dizer é que eu, assim como muitos cafeicultores, estamos vivendo momentos de muita apreensão. A previsão está marcando que vem chuva e acaba acontecendo ou não vindo nada, ou vindo muito pouquinho, um chuvisqueiro, ou se não, chuva de pedra. Nós já tivemos relatos de produtores que foram atingidos, onde choveu mais um pouquinho, foi atingido com chuva de pedra. Então, estamos vivendo momentos muito difíceis, de muita apreensão, muita preocupação, um calor muito forte, realmente tudo aquilo que a gente não está acostumado, né? A gente está sempre acostumado nessa época de florada, já choveu um pouco mais, está mais fresco, a planta conseguir desenvolver melhor, segurar bem a florada, o chumbinho, e realmente esse ano está deixando a gente bastante apreensivo. Guy, segundo os dados da própria Cochupé, a gente já teve aquela florada generalizada esse ano e a gente esperava essa chuva justamente para garantir aí o pegamento e lá na frente o enchimento do grão. Qual é a situação, então, das lavouras que a gente tem por aí? Choveu, mas não foi suficiente? O produtor está tendo que tomar quais medidas para tentar aliviar a situação que vocês estão enfrentando hoje? Infelizmente, é uma situação muito difícil, sabe? A maioria das lavouras já produziram as flores principais e realmente elas não têm uma segunda florada. Porém, algumas lavouras, principalmente em local mais alto, né, fazendas localizadas, ainda pode ter mais uma floradinha, mas também ela vai ser pequena. A nossa grande preocupação é que o cafeeiro ficou pelos últimos 6 meses e meio com chuvas muito abaixo da média e agora, no período de florescimento, além de pouca reserva de água no solo, nós tivemos temperaturas muito elevadas. E naquele momento da live, acreditávamos que dali 10 dias teríamos normalização das chuvas e o que está acontecendo é que elas não vieram do jeito que a gente estava esperando. Então, nós estamos aí vivendo um momento de muita apreensão. Guy, você também comentou lá na live sobre a necessidade de fazer as podas que não estavam programadas para o produtor. Aquelas lavouras que não precisariam passar por esse processo estão tendo que ser podadas. Isso realmente está acontecendo? Isso é um problema generalizado? Como que você tem avaliado aí na sua região?
está acontecendo em relação a isso aí é o seguinte, aquelas lavouras mais velhas, que a gente já estava pensando em podar, essas realmente não tiveram pegamento, um pegamento muito ruim, desenfolharam muito e não deixaram nenhuma dúvida sobre podar. São lavouras que a maioria dos produtores já até podaram. Essas lavouras que a princípio não seriam podadas, esse aí que foi uma surpresa não tão boa, porque praticamente essas lavouras que deveriam ainda não produziram tanto esse ano, que ainda deveriam ter uma meia safra o ano que vem, essas lavouras também apresentaram necessidade de podar. E o produtor, muitas vezes, ele estava esperando não podar essa lavoura. E então a gente sugeriu na live, essa semana mesmo eu fiz uma maratona, andei em muitas fazendas que eu assisto, revendo, aumentando a área para poda, porque senão a produtividade nessas lavouras que ainda tinham um potencial vão ser muito baixas. E então fica muito caro para colher depois, onde a colheita não é mecanizada. Enfim, realmente já um resultado desse clima desfavorável para... Então aumentou a área de poda. E esse aumento de área de poda vai refletir também numa redução da próxima safra, porque essas áreas deveriam produzir pelo menos alguma coisa, né? Gui, falando assim para a gente exemplificar para quem está nos assistindo, na sua lavoura e na sua propriedade, o quanto que aumentou essa área de poda esse ano? Olha, aumentou do que eu queria podar a princípio, depois nós fomos aumentando alguma coisa. Eu tenho duas áreas distintas, uma no município de Cabo Verde e outra no município de Guaranésia. E lavoura que eu tinha podado ano passado, que deu a primeira safra, que ela daria meia carga, eu tive que mexer de novo. Algumas delas eu tive que zerar, outras eu tive que fazer uma poda, que nós chamamos de poda parcial, que é tirar parte dos galhos queimados que não tem produção, deixando apenas o ponteiro. Essas, onde nós fizemos isso, praticamente, na maioria das lavouras que tiveram a primeira safra. Então, variou de acordo com a propriedade, e isso está variando nas fazendas assistidas, alguma coisa de aumento de 20%, 30%, 40% da área a ser podada. Aí variando, porque deixa eu te explicar, acontece nessa questão do calor dois problemas, um relativo à planta e o outro relativo ao topoclima, quer dizer, onde que essa lavoura está localizada. Então, se nós pegarmos locais de menor altitude, faces voltadas para o sol da tarde, essas lavouras foram muito prejudicadas. Então, nós vamos ter que andar lavoura por lavoura, avaliar como ficou essa lavoura e, se for o caso, ter que podar. Isso aí vai ser um gasto a mais que o cafeicultor vai ter que ter, mas, infelizmente, se ele já não tem a safra de 21, ele tem que correr e pensar na de 22, né? Para tentar tirar um pouco da diferença causada pelo clima. Gui, aproveitando o gancho que você puxou da safra 21, a gente já tem a consciência de que ela naturalmente ela é de uma produção mais baixa, bienalidade baixa no ano que vem. Tudo isso que está acontecendo, essas podas que estão sendo feitas, precisam ser feitas, vai impactar diretamente na produtividade. Isso é uma coisa que vocês já deixaram bem claro lá no evento Cacochupé. A gente já consegue quantificar o tanto de perda que a gente pode ter para a próxima produção? Não, ainda não dá para quantificar. Ainda não dá para quantificar nem ainda dentro da própria fazenda, porque as chuvas ainda não se normalizaram. Então, somente na hora que a gente tiver aí um volume de chuva razoável, pelo menos aí uns 50 milímetros, 30 milímetros, a gente vai ver realmente como que essas plantas responderam, né? O que ela conseguiu segurar desse chumbinho, né? Porque esse chumbinho, essa fase de pegamento, né, que o professor Zé Donizete explicou muito bem, é uma fase que está acontecendo de forma muito diferente do que nós estamos acostumados. Então, vai ser muito caso a caso. Então, aquelas lavouras, como foi apresentado no trabalho que ele mostrou para a gente, as lavouras enfolhadas, as lavouras que chegaram bem, elas vão ter um índice maior. Agora, as lavouras, quanto menos folha sobrou no cafeeiro,
menor vai ser esse índice. Então, eu acredito que a gente realmente vai poder ter uma estimativa, alguma coisa mais concreta, daqui uns 40 dias ainda, talvez um pouco mais, se as chuvas demorarem. Gui, falando em chuvas, a gente mantém aquela previsão de precipitação para os próximos dias, inclusive os modelos meteorológicos mais atualizados, eles indicam que até o final do mês de outubro a maior precipitação deve acontecer justamente em Minas Gerais. Essas chuvas, elas revertem a situação de alguma maneira ou ela só vai amenizar o impacto dessa baixa para a próxima produção? Essa sua pergunta é muito interessante. Se chover agora, o que o cafeeiro perdeu, esse não tem como recuperar. O que vai acontecer é que ele para de perder. Então, nesse momento, ele consegue recuperar a energia, consegue segurar, mas o que já foi, é irreversível. Então, a perda, a área que realmente passou para ser podada, mesmo se o cafeicultor não quiser podar, ela já perdeu produção. Essa perda para a próxima safra, ela já é irreversível. O cafeeiro, ele penaliza, em determinado momento, ele penaliza algumas funções, ele penaliza folha, ele penaliza chumbinho, para ele sobreviver, sabe? E desde que ele já tenha feito isso, ele toca a vida para frente, o que ficou para trás ficou. Então, mesmo que a chuva começar agora, o que nós já perdemos aí de potencial, infelizmente, nós vamos ter que trabalhar bastante, cuidar bem da lavoura para tentar recuperar em 2022. Gui, então o foco do produtor agora, é claro, a gente se preocupa com a produção do próximo ano, ainda mais que o Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas o produtor que está passando por essa situação, ele precisa pensar à frente e já focar em 2022, então. A dica que eu deixo para o cafeicultor é o seguinte: assim que as chuvas normalizarem, ir lavoura por lavoura, avaliar. Eu gosto sempre de deixar alguma dica para o cafeicultor, por exemplo, se a flor secou no galho, ficou aquela cor bastante chocolate, é um bom sinal. É um bom sinal que houve fecundação e tudo indica que aquele chumbinho vai segurar e vai ter um bom pegamento. Agora, se o chumbinho ficar amarelo, uma cor assim muito clara, pode ser que ele já tenha se desligado da planta. E aí é só o produtor relar, ele vai cair com facilidade na mão. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir talhão por talhão, avaliar, ver até que ponto que esse clima afetou aquele talhão. Por isso que a gente chamou atenção, se necessário, até mudar o planejamento e podar o café, ainda dá tempo, tá certo? Então, ele vai ter que ir à lavoura, ir com o seu técnico, fazer uma boa análise e realmente fazer todo um planejamento diante de uma nova realidade, inclusive de custos. Esse cafeicultor realmente tem que estar muito atento, né? Infelizmente, nós temos um ditado aqui nessa região que nós moramos, aqui no sul de Minas, é um ditado bem antigo, sabe? Que fala que flor não é café, sabe? Esse ano a gente está arriscado ver muita flor que nós vimos não virar café, e isso aí é uma coisa que a gente gostaria de não passar por isso. Gui, falando nesse custo de produção, nessa nova realidade, você já consegue mensurar o quanto que pode ficar mais caro para o produtor essas mudanças? Como que pode impactar no caixa de vocês essa consequência de todo esse clima que não tem colaborado para a produção? Olha, toda essa questão de quantificação, realmente nós vamos ter que esperar chover, ver o que sobrou, não é para a gente poder quantificar. Mas todo produtor deve dar uma analisada com bastante pé no chão, sabe? Porque realmente os custos vão aumentar, porque a produtividade menor, isso aí impacta diretamente no custo. E muitas vezes esse produtor já adquiriu insumos e essa coisa toda, ele já fez compromisso para o ano que vem, né? Então, realmente, o produtor tem que pegar nesse momento e buscar um técnico de confiança, buscar mais informação, tá certo? Para realmente rever o planejamento. Eu acho isso fundamental. Rever investimento, principalmente. Tem muitos produtores que queriam aumentar investimento, de repente ele vai ter que aguardar um pouco mais, sabe? Ele tem que refazer todo um planejamento para uma outra realidade. Uma realidade onde
a produção dele não vai ser aquilo que a princípio ele gostaria. Gui, para a gente finalizar, o quanto que precisa chover para o produtor ficar mais tranquilo, dormir mais sossegado? Quanto que vocês estão precisando de chuva por aí? Então, olha só, para realmente acontecer isso, a gente tinha que pelo menos encher a caixa do solo, né? Tínhamos que ter mais aí de 40, 50 milímetros, para a gente realmente ter mais tranquilidade. Nas áreas que a gente acompanha com irrigação, quando a gente faz o estresse hídrico, exatamente para fugir desse problema dessa temperatura elevada no momento da abertura da florada, a gente põe 40 milímetros no mínimo, né? E depois não pode faltar. Então, nós temos que ter uma lâmina aí de alguma coisa de 40 milímetros, né? Chover pelo menos isso, e não faltar para frente. Porque se faltar para frente, podemos ter outros problemas, né? Problemas no momento do enchimento do grão, o que vai projetar tamanho de peneira, podemos ter problemas em relação à granação, outras coisas que nós já vimos esse ano. Então, nós temos que torcer para chover logo, chover no mínimo uns 40, 50 milímetros e não parar, sabe? Ficar dentro da normalidade. Essa é o sonho nosso, né? O sonho de todo produtor. Gui, muito obrigado pela sua participação, por trazer aí a sua análise do que está acontecendo. Eu deixo o convite aberto para daqui 40 dias, como você disse, vir trazer a realidade. Eu espero que você volte aqui para o NA com boas notícias. Com certeza. Eu agradeço o convite mais uma vez. Convido a todos os cafeicultores que estão assistindo para ir lá no nosso site, guicarvalho.com.br. Nós temos muitos conteúdos lá especiais, conteúdos de interesse do cafeicultor. Convido também para nos acompanhar nas mídias sociais, Facebook, Instagram, no Gui Carvalho Oficial e no canal Papo de Cafeicultor, no YouTube, que nós temos mais de 18 mil seguidores. Convido para ser um dos nossos seguidores. E esse canal bateu essa semana 2 milhões de visualizações, então é uma marca muito importante para a gente. Convido todo mundo para acompanhar os nossos vídeos. Muito obrigado. Obrigada, Gui. Até a próxima. Até a próxima. Portanto, essa foi a nossa parada em Cabo Verde, Minas Gerais, para falar com o Gui Carvalho, que é cafeicultor, e trouxe para a gente aí um panorama do que vem acontecendo por lá. A gente já sabe que o déficit hídrico no sul de Minas, no Cerrado, toda ali a região, maior região produtora de café do país, ele é muito severo, é uma condição realmente muito preocupante para a produção de 2021, que naturalmente já tende a ser de ciclo baixo aqui para o Brasil. Bom, o Gui trouxe que aquelas chuvas que estavam previstas para acontecer nessa semana, elas não foram suficientes para levar alívio para o produtor. Choveu com volumes muito baixos e teve lugar onde choveu mais, choveu granizo, acabou caindo granizo, que traz aí um pouquinho mais de problema para o produtor. Bom, ele trouxe para a gente que o cafeicultor ele tem que colocar na cabeça a partir de agora que é uma nova realidade, o clima ele não tem sido muito positivo para o café, o produtor precisa avaliar as condições de poda, fazer essa poda daquela lavoura que mesmo das lavouras que não estavam programadas para serem podadas nesse ano, e focar agora na produção de 2022. É claro que o produtor de café também está preocupado com 2021, o produtor lá está esperando por essa chuva, segundo o Gui, precisa chover pelo menos entre 40 e 50 milímetros para aliviar as condições e a lavoura se recuperar e começar aí a desenvolver a próxima safra. Vale lembrar que essa chuva precisa ser constante, a florada generalizada ela já aconteceu, mas as altas temperaturas e o volume baixo de chuva continua preocupando e muito a próxima produção. Bom, vou ficando por aqui, em breve Notícias Agrícolas está de volta com mais informações.